E aí, feras, tudo bem? Gente, hoje na aula de Sociologia, o tema será estratificação e mobilidade social. Primeiro, é importante que a gente diferencie extrato com X, de extrato com S, que é o que nos interessa. Extrato com X é extrato de tomate, não é extrato de banco, mas o que eu quero que vocês saibam é do significado da palavra extrato com S, quer dizer, camada. Se eu disser assim para você, vamos estratificar uma sociedade, eu estou dizendo vamos dividir essa sociedade em camadas, hierarquicamente sobrepostas, ou seja, de quem manda mais para quem manda menos. Tranquilo, pessoal? Então, quando eu falo de estratificação social, eu estou falando das diversas formas que as sociedades podem ser divididas em camadas, tá bem? A nível de vestibular, a gente precisa destacar três sociedades e três formas de estratificação. A primeira estratificação é a estratificação da sociedade de castas, Índia. Temos também a estratificação da sociedade feudal na Europa medieval. E temos, por último e não menos importante, a estratificação da sociedade de classes, ou seja, das sociedades contemporâneas, das sociedades capitalistas. É isso que a gente vai entender na aula de hoje. Então vamos analisar. Se a gente já sabe que estratificar é dividir em camadas, vamos estratificar a sociedade de castas da Índia. Gente, a sociedade indiana ela é dividida em castas. As principais são brahmanes, kshatriyas, vaishyas, sudras e párias ou dalits. E aí, a primeira pergunta que tem que ser feita: Otoshi, o que é que determina se uma pessoa vai ser brahmane ou se ela vai pertencer à casta dos kshatriyas ou dos vaishyas? É o nascimento, pessoal. O status ele é definido pelo nascimento. Filho de brahmane, brahmane será. Filho de vaishya, vaishya será. Filho de kshatriya, kshatriya será. Detalhe, eu posso nascer em uma casta e subir. Por exemplo, eu posso mudar de casta, eu posso me mover dentro da sociedade indiana. Não, pessoal, já anota essa primeira característica. Não há mobilidade social dentro da sociedade de castas. Se você nasceu numa casta inferior, você vai morrer nessa casta inferior. Você pode trabalhar, se matar de estudar. Sua situação não muda, sua casta não muda. Então, filho de brahmane, que é uma casta superior, brahmane será pelo resto da vida. Ele pode até empobrecer no decorrer da vida, mas ele vai morrer um brahmane, tá certo? Então, o status ele é definido por nascimento e não há mobilidade social. Alguns alunos me perguntam assim: Otoshi, essa sociedade de castas não já foi abolida há algum tempo da Índia? Na realidade, pessoal, desde o estabelecimento da primeira Constituição da Índia, que essa sociedade de castas ela foi abolida. No entanto, se você chega em algumas cidades, sobretudo na área rural da Índia, você ainda se depara com esse tipo de sociedade. É uma sociedade excludente, porque acaba segregando a sociedade. A gente tem, por exemplo, na sociedade indiana, os Dalits. Os Dalits são conhecidos como os intocáveis. Ou seja, são aquelas pessoas que não podem tocar nas outras de casta superior, porque acredita-se que o Dalit ele é impuro, e se ele tocar em uma pessoa, ele passa essa impureza para essa pessoa, Então por isso que são chamados de intocáveis, e a eles são destinados os serviços mais sujos da sociedade indiana, como limpeza de fossa, limpeza de canais, limpeza de lixo, banho em cadáveres e por aí vai. Tá certo, pessoal? Um outro tipo de estratificação, ou seja, de divisão em camadas, é a sociedade
feudal, ou seja, do feudalismo, da Europa medieval, pessoal. Como é que era dividida a sociedade feudal medieval? No alto eu tenho o rei, logo abaixo eu tenho o clero, que é composto pelos membros da Igreja Católica. Logo em seguida eu tenho os nobres, que são aqueles detentores de título de nobreza, duques, marqueses, barões, viscondes. E logo abaixo eu tenho os camponeses, eu tenho os servos. Beleza? A pergunta agora é o seguinte: o que é que determina se eu vou ser servo ou se eu vou ser nobre? É o nascimento também, pessoal. Então temos aí uma semelhança em relação à sociedade de castas. Então, aqui na sociedade da Europa medieval, filho de servo, servo será. Filho de nobre, nobre será. Agora, pergunta: eu posso nascer num estamento, ou seja, servo, e posso me tornar nobre? Sim. A sociedade da Europa medieval, no feudalismo, ela permite que você possa se mover dentro da sociedade. Então, existe sim mobilidade social. Agora, um detalhe, pessoal, ela é extremamente difícil de acontecer. Extremamente difícil. Quase impossível, mas existe. Então, se a gente for comparar a sociedade de castas com a sociedade estamental, nós temos uma semelhança. O status é definido pelo nascimento, mas temos uma diferença. Na sociedade de castas, você não consegue se mover dentro da sociedade. Já na sociedade estamental, é difícil, mas é possível. Por último e não menos importante, nós temos a nossa sociedade. Ela é conhecida como a sociedade de classes. Classe A, classe B, classe C. Tranquilo? Pergunta, pessoal: é possível você nascer em uma classe, classe C, por exemplo, e ascender para a classe B ou a classe A? Me responda. Sim, é possível. Com certeza você conhece alguém, ou já ouviu na mídia, ou nas redes sociais, ou na internet, alguém que nasceu pobre ficou rico. Isso mostra que a nossa sociedade de classe, a sociedade capitalista, permite a mobilidade social, sim. Você pode enriquecer e pode mudar, sim, de camada, de classe. Como também você pode sair da classe A e cair para a classe B, ou classe C, ou classe D. Não é verdade? Entenderam? Que fique claro uma coisa: o que é mobilidade social que a gente está falando? É a capacidade que o indivíduo tem de se deslocar dentro de uma pirâmide. Ou seja, ele pode ascender, ele pode descender, ele pode subir, ele pode descer. Tranquilo? Então existem dois tipos de mobilidade, pessoal. Tem a mobilidade vertical ascendente, que é quando você sobe, você cresce. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa sociedade de classes. Otoshi nasceu pobre, se tornou classe média, por exemplo. Então, eu me movi, houve mobilidade, houve vertical, para cima, ascendente. Mobilidade vertical ascendente. A Otoshi era rico e caiu para C, por exemplo. Ele caiu da classe A para a classe C. Houve mobilidade? Houve. Vertical também, só que descendente. Eu caí. Agora, se ocorrer uma mobilidade onde eu cresci, eu me desenvolvi, mas não o suficiente para mudar de camada, então a gente chama esse tipo de mobilidade horizontal. Houve um crescimento? Houve. Eu consegui crescer? Consegui, mas não o suficiente para mudar de camada. A gente não quer dizer que essa pessoa não se moveu. Houve mobilidade, só que em vez de ser vertical, é uma mobilidade horizontal. Tranquilo, pessoal? Então, na aula de hoje de Sociologia, a gente viu estratificação e mobilidade social. Nós vimos que estratificar é dividir em camadas. Quando eu falo estratificar uma sociedade, eu falei vamos dividir essa sociedade em camadas. As mais famosas estratificações. Nós estratificamos na aula de hoje a sociedade indiana, conhecida por sociedade de castas, onde não há mobilidade social e o status ele é definido pelo nascimento.
Depois, estratificamos a sociedade feudal na era medieval na Europa. É a sociedade estamental, rei, clero, nobreza, servos. Existe mobilidade? Sim, praticamente possível, mas existe. O status é definido pelo nascimento. E por último, falamos sobre a estratificação da sociedade de classes. A nossa sociedade capitalista, classe A, classe B, classe C. E a gente viu que é possível sim se mover dentro da sociedade. Há mobilidade social dentro da sociedade de classes. Fechando, concluímos falando que mobilidade social é a capacidade que o indivíduo tem de subir, descer dentro de uma pirâmide. Se você cresce o suficiente para mudar de camada para cima, então eu tenho um movimento, eu tenho uma mobilidade vertical ascendente. Se você cai dentro da pirâmide, eu tenho uma mobilidade vertical descendente. Se você cresce, mas não o suficiente para mudar de camada, eu tenho que uma mobilidade horizontal. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.